Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, deputadas, deputados, senhor Wellington Macedo de Souza, né? O senhor tem 47 anos, não é isso? 48. 48 anos. Sim. E o senhor, na verdade, é um dos 3 condenados pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal de 2022. Portanto, responde aí, já é condenado e respondeu por várias outras denúncias referentes especificamente a fake news. Nós já ouvimos aqui o senhor George Washington, que também foi condenado e consta sobre ele de que ele teria confeccionado a bomba que foi colocada no veículo com 60 mil litros de combustíveis que poderia explodir ali nas imediações do aeroporto de Brasília. Senhor Wellington, eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas. Não, só. E aí o senhor vai, conforme a situação, nos respondendo ou não. Como já foi colocado, o senhor tem um direito constitucional que lhe assiste de manter, de fato, o silêncio. Nós fizemos um levantamento, senhor Wellington, no site do Tribunal de Justiça do Ceará, e lá nós localizamos várias ações ajuizadas contra o senhor. Há pelo menos 100 registros de ações que foram ajuizadas, eu diria quase que na sua totalidade, são ações referentes a notícias falsas. Para além disso, o senhor, isso aí no estado do Ceará, precisamente em Sobral, o senhor veio para Brasília, e aqui em Brasília temos o registro de que o senhor foi preso no dia 3 de setembro de 2021. Depois, o senhor, na verdade, conseguiu o direito à prisão domiciliar com direito à tornozeleira eletrônica. Na argumentação feita pela sua defesa, o senhor teria sofrido uma depressão e teria perdido aí algo em torno de 18 quilos, né? Na sequência, então, o senhor consegue o direito a esse regime domiciliar, precisamente no dia 15 de outubro de 2021, e permanece, então, com tornozeleira eletrônica, que daqui a pouquinho nós vamos discorrer mais sobre o que se deu a partir deste momento. Eu pergunto ao senhor, o senhor poderia nos explicar por que tantas ações contra o senhor precisamente sobre fake news, sobre notícias falsas? Com todo respeito, senadora, eu só vou colaborar com vocês depois que os meus advogados tiverem acesso aos autos de acusação contra a minha pessoa e eu tiver tempo suficiente para articular e conversar com o meu advogado. Senhor Wellington, tem, na verdade, a denúncia da PGR, e aí depois nós tivemos, inclusive, o mandado de busca e apreensão, que foi decisão do ministro Alexandre de Moraes, precisamente no mês de agosto de 2021. Mesmo assim, o senhor acabou, na verdade, insistindo e divulgando atos referentes ao 7 de setembro de 2021, que o Brasil inteiro acompanhou como se deu, claramente atos antidemocráticos. Naquele momento que o senhor já vinha, na verdade, de várias ações judiciais, já vinha, inclusive, de mandado de busca e apreensão, e mesmo assim o senhor continua fazendo as divulgações referentes aos atos antidemocráticos e, portanto, na sequência, já mais na frente, culmina aí, na verdade, um pouco antes, não é? Acabou realmente culminando com a sua prisão, né? Obstruindo naturalmente uma ação mais intensa da sua parte referente ao 7 de setembro, mas que naturalmente aí várias outras pessoas alcançadas, inclusive, por esse incentivo, acabaram participando. Eu percebo claramente que mesmo com mandado de busca e apreensão, mesmo com prisão, mesmo com várias ações, o senhor continuou ali firme em relação a essa divulgação. Não havia, por exemplo, da sua parte, nenhum medo, nenhum tipo de temor que, diante da ação da própria justiça, de que poderia, inclusive, agravar e aprofundar em relação à evolução do tipo de prisão que o senhor estava sofrendo naquele momento?
Posso responder a senhora numa outra oportunidade, depois que os meus advogados tiverem acesso às investigações, às acusações, e eu tiver tempo suficiente para conversar com meus advogados. Então, eu vou fazer só mais uma pergunta para você. Definitivamente você não vai responder nenhuma pergunta. A resposta, senadora, é a mesma. Eu só Nenhuma vou pergunta. colaborar com vocês Então, quando eu tiver vou... os meus direitos garantidos. Certo. Então, não vou mais lhe fazer as perguntas diretamente. Eu vou fazer apenas aqui alguns relatos. Se o senhor, na verdade, quiser falar, para a gente vai ser muito importante, você poderá nos interromper aqui para fazer, de fato, as suas contribuições. Eu queria pedir, então, aqui, a primeira postagem aqui, que é aquela... A postagem, pode soltar para mim? Nós vamos fazer aqui um levantamento de como... Aproxima aqui do lado. Mas abre aqui... Não tem um vídeo ainda não, mas aqui é só o texto, né? O vídeo é da próxima fala. Ali, ó, veja só o que é que se diz no texto ao lado. Ele coloca a foto... ao lado do Sérgio Reis e ao lado, abre um pouquinho mais. Nós vamos, nós vamos quebrar o inimigo, né? E aí ele vem, na verdade, com vários vídeos, inclusive com postagens do Sérgio Reis. Eu vou ler aqui para vocês, na denúncia da PGR, veja só. Segundo a PGR, eles teriam convocado a população por meio de redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto à véspera do feriado do 7 de setembro, durante uma suposta manifestação e greve de caminhoneiros. E aí, nas convocações, viria o seguinte: todos os brasileiros, sem exceção, a irem a Brasília para fazer um grande acampamento e exigir a exoneração dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e o julgamento pelo Superior Tribunal Militar contra os crimes que cometeram. Aí ele cita o seguinte: teriam feito contato com o agronegócio, que irá apoiar a sua causa, que pretende levantar empresários para custear a viagem de populares até a capital federal e que tem a pretensão de salvar o país. Aí cita o termo dessa carniça podre, chamada ministros podres do Supremo Tribunal Federal. E afirma, então, na sequência, só voltará para casa depois que tudo tiver resolvido. Mais na frente, eu quero... exato. Ele lembra que, de fato, é isso. A gente faz essa referência ainda lá ao ato de 2021, referente ao 7 de setembro. Veja, nós estamos tratando de 21, já fazendo uma apologia e um incentivo claro em relação a atentados contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Nesses pronunciamentos, ele diz o seguinte: a pretexto de fazer um pronunciamento sobre uma suposta greve dos caminhoneiros, chama a invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e partir para cima do presidente e do relator da CPI da pandemia, que neste momento, ali atrás, havia em execução ali a CPI da pandemia, de modo a resolver o problema dos combustíveis no Brasil. Ou seja, em 2021, 2 anos antes do ato do 8 de janeiro, nós temos, então, já o anúncio aí por parte deles de invasão do Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Agora, veja, nessas convocações, inclusive nesse chamamento, ele cita claramente essa invasão. O que me leva a crer, Jandira Fegali, é que o que aconteceu no 8 de janeiro parece que lá atrás, no 7 de setembro, já era uma ação embrionária. Já se pensava, então, a seguir com este intento para se depredar claramente os prédios aqui da Praça dos Três Poderes. Eu queria que colocasse, inclusive, aí o vídeo do Wellington. Olha só o que ele já diz nesse vídeo lá atrás. Vejam.
7 de setembro para pedir a deposição dos ministros do Supremo e se apresentava como coordenador do evento. Então, vou estar vindo para Brasília para tomar o poder. E tomar o poder significa invadir a estrutura física, sim, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Congresso Nacional. Entende? Ou seja, isso aqui é lá atrás, ainda em 2021. A tomada do poder, o acesso ao poder significa, sim, invadir a sede dos poderes, fisicamente a sede dos poderes na praça, né, dos três poderes. Então, veja, em todo o processo, um outro ponto que é muito interessante em relação ao senhor Wellington é que em todas as postagens, em todas não, mas na maioria absoluta das postagens do Wellington, ele fazia sempre referência à busca de Pix. Em 7 de setembro de 2021, ele faz inclusive a divulgação de um Pix, que depois desse Pix foi bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. No dia 12 de novembro de 2022, ele também pede para a manifestação, para receber, na verdade, Pix e, portanto, fazer investimentos ao acampamento, já no QG do Exército. Ele faz, então, uma nova busca. Tem várias fotos, inclusive, ainda hoje, das redes sociais dele próprio no Instagram, não é? No dia 29 de dezembro de 2022, já foragido, ele mais uma vez, ali são os Pix, na verdade, que ele apresenta fazendo essa solicitação. Nesse último Pix, então, nesse último vídeo, já no dia 29 de dezembro de 2022, ele posta mais um vídeo em suas redes sociais, além de criticar o ministro Alexandre de Moraes. Ele também faz, mais uma vez, solicitação de transferências. O que, na verdade, Rogério, nos coloca a necessidade de fazer esse aprofundamento? O acampamento, o QG, e não só esse QG, Jandira, mas todas as demais manifestações, elas foram irrigadas financeiramente. Elas foram financiadas. E me parece que, no caso específico aqui do Wellington, ele tinha uma missão voltada para a arrecadação financeira. Ou seja, havia, e aí não apenas eles, mas outros mais, mas eu percebo que no caso dele uma ação mais incidente, sempre pedindo Pix, sempre pedindo algum tipo de arrecadação financeira para investimento de todas essas manifestações, Laura. A do 7 de setembro de 2021, a do 12 de novembro, e aí o pedido dele, 12 de novembro, e aí nós tivemos depois o 12 de dezembro, né? E aí o 29 de dezembro ainda pedido uma arrecadação, quando ele já estava, de fato, foragido. Agora, veja, nós fizemos aqui um segundo levantamento. O senhor Wellington, ele foi, na verdade, funcionário, ele trabalhou durante um período aqui no Ministério da Mulher, na função de assessor da diretoria de promoção. Recebia um salário, algo em torno de 10 mil. De lá até sua prisão, não consta nenhum vínculo empregatício seu. Ele ficou ali desempregado, sem nenhum trabalho. Então, depois de um registro de 2021, a esposa dele foi contratada como assistente administrativo com um salário de 4 mil reais. Nesse primeiro salário dele, ele teve apenas 6 meses de salário. A esposa manteve uma renda em torno de 4 mil reais, né? Ele, inclusive, chegou a dizer que teria sido fraude, enfim, mas tanto ele quanto a esposa chegaram a receber o auxílio emergencial, ele por 4 meses e a esposa por 12 meses. Agora veja, no meio de todo esse volume, desempregado, sem ter acesso a uma renda financeira que justificasse, em 2021, ele compra uma Mitsubishi Pajero Dakar, pelo levantamento, algo em torno de 100 mil reais. Depois ele compra um Toyota Corolla, na ordem de 87 mil reais. E em 2022, a sua esposa compra mais um carro, um Hyundai Creta, no valor de 150 mil reais. Bom lembrar que esse Creta foi o veículo que ele utilizou em relação ao tentado à bomba, né? Foi exatamente esse veículo, ou seja, em 2 anos eles compram só de carros, só de veículos, o equivalente a mais de 300 mil reais.
Quer dizer, de onde veio todo este volume financeiro para a aquisição de todo esse bem? Era uma pergunta que, na verdade, ele poderia, de fato, nos responder. Vamos, então, na sequência. No dia 7 de dezembro de 2022, ele participa aqui, na Câmara dos Deputados, de um ato chamado Carta Aberta ao Brasil. Nesse ato, Carta Aberta ao Brasil, e aí a gente precisa entender, Randolfo Rodrigues, com quem mais o Wellington estava ligado. Ele era um lobo solitário ou ele tinha várias outras pessoas em torno dessa construção? Nós temos, então, nesse mesmo evento do 7 de dezembro de 2022, nós temos a presença do senhor Alain Diego participando do mesmo ato. Nesse mesmo momento, houve ali a exposição de uma carta, não, de uma carta, de fato, ao Brasil. E nessa carta, olha o que dizia na carta. Caso não haja nenhuma manifestação do Senado Federal até o dia 7 de dezembro de 2022, hoje, e do presidente da República ou das Forças Armadas até o dia 8/12, eles dão mais um prazo de um dia, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma estabelecemos a data de 10 de dezembro para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. 10 de dezembro foi exatamente 2 dias antes do ato do 12 de dezembro, que foi exatamente a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Nós também fizemos aqui um cruzamento de dados. E a gente viu claramente o contato dele com o bolsonarista, blogueiro, que inclusive, aliás, acabou sendo preso, o senhor Oswaldo Eustáquio. Também, claramente, teve contatos com o cacique Sererê. E veja, eu quero até esse vídeo aqui mostrar. No dia 5 de dezembro, houve uma tentativa de invasão no Hotel Meliá, onde estava, naquele momento, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Lá houve a presença, inclusive, desses outros atores que eu acabo de citar. Veja o que diz lá no vídeo que ele coloca o áudio, lá no Hotel Meliá. Clima tenso em Brasília. Índios e brancos acabam de cercar o hotel onde está hospedado o ladrão de 9 dedos, Brasil 21, aqui no plano piloto, na asa sul de Brasília. A confusão está grande. Agentes da Polícia Federal que fazem a segurança do 9 dedos estão aqui na porta principal para impedir a entrada dos manifestantes. Veja, isso aí foi no dia 5 de dezembro. No dia 8 de dezembro, ele participa de um planejamento, na verdade, da tentativa de invasão ao aeroporto de Brasília, onde claramente ali estava o senhor Alain e também o índio Sererê. Mostra o vídeo aí do dia 8 de dezembro. Tem bastante. Nós estamos com os índios, chegamos já um pouco atrasados, ficamos sabendo que os índios fecharam todos os acessos ao Aeroporto Internacional de Brasília. Agora vamos lá. No dia 12 de dezembro, 4 dias depois, ele faz então essa postagem aqui. Coloquem a postagem, deixa eu dar uma lida na postagem. Estou precisando usar óculos, gente, então aumenta essa imagem aí para mim, por favor. Eu tenho que consultar primeiro. Vamos lá. Brasileiros convocados, residência presidencial ocupada por milhares nesta segunda-feira. Milhares de brasileiros começaram a chegar no Palácio Alvorada desde a madrugada desta segunda-feira, dia 12. Meio-dia já passa de 5.000 pessoas presentes numa área, deve ser com uma área quilométrica com uma fila, quilométrica para acessar aqui o local.
Aí, então, ele vai colocando exatamente essa presença de pessoas. Tá lá. O presidente Bolsonaro pode falar com a multidão novamente até o final da tarde. Pela primeira vez na história, as portas da residência oficial do presidente da República são abertas para o público. Centenas de pessoas passaram a noite no local. Eles trouxeram suas cadeiras, sombrinhas e dezenas de carregadores para celular foram disponibilizados na sombra, eu acho, de uma goiabeira, né? E aí ele fala que está lá fazendo essa cobertura. Mais uma vez, pede Pix. É o que eu estou dizendo, praticamente, em todas essas postagens dele, ele sempre vinha lá com esse pedido de Pix. Eu queria saber até se ele tinha uma missão de alguém para arrecadação de Pix, né? Vamos, então, aqui na sequência. Além da invasão na sede da polícia, aí é uma outra questão que seria uma pergunta para responder. Tem imagens dele participando da invasão do 12 de dezembro na Polícia Federal. Mas aqui também ele faz um registro chamando para o Alvorada no dia 12. Então fica a dúvida, ele foi nos dois momentos? Ele estava na Alvorada e também estava lá na invasão da sede da Polícia Federal. Na invasão da sede da Polícia Federal, de fato, tem imagens dessa presença dele, mas eu não consegui ter imagens da presença dele lá no Alvorada, onde foi uma grande quantidade de pessoas. Agora vamos lá. No dia 12 de dezembro, nós temos então a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal com a prisão do Sererê. O que foi que aconteceu, Rafael, naquele momento? Em nenhum outro momento da história da Polícia Federal houve a prisão de alguém que fosse levado para a sede da Polícia Federal. Ou seja, no caso da prisão dele, ele vai para a sede da Polícia Federal e se cria em torno da Polícia Federal uma série de quebradeira, manifestação, que foi aquela que a gente viu, inclusive, com vários ônibus, na verdade, quebrados. O que acontece? Você tem, então, ali uma ação, depois, na sequência, que foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal e também pela Polícia Federal. Foi criado, inclusive, um relatório de inteligência da Polícia Federal que vem fazendo a identificação aí de vários criminosos presentes na manifestação do dia 12. E dentre esses vários criminosos está a presença do senhor Wellington. Veja, neste momento ele já estava com tornozeleira eletrônica. Com tornozeleira eletrônica, cumprindo uma prisão domiciliar, ele já participa ativamente do ato do dia 12 de dezembro, e não houve, na verdade, um temor da parte dele, claramente, de ser ali identificado, porque se houvesse, naturalmente, ele não teria participado daqueles atos de vandalismo do dia 12 de dezembro. Aí, veja, sai então o mandado de prisão contra ele, pela invasão da sede da Polícia Federal. Junto com esse mandado de prisão, também um mandado de busca e apreensão. Ele, inclusive, faz um vídeo depois, falando de fato dessa prisão. Naquele momento, foram 11, um mandado de prisão contra 11 pessoas, não é? E aí algumas ficaram foragidas e também, inclusive, ele não foi encontrado. E também aí contra 40 pessoas investigadas pelo 12 de dezembro. Veja, do dia 12 de dezembro ao dia 24 de dezembro, ele estava com tornozeleira eletrônica, já havia naquele momento, inclusive, não é, por essa investigação, um mandado de prisão contra ele, mas ele continua com atos terríveis, que foi o ato que, eu diria, é o ponto central da vinda dele a esta comissão. Aí, veja, eu quero pegar agora aqui algumas fotos, gente, só para a gente rememorar, porque nós já falamos, inclusive, desse ato aqui, quando da vinda do George Washington. Vamos, então, aí na sequência de imagens. Vamos lá. Essa daqui, nós temos, na verdade, duas imagens, não é? Essa aqui, que é de 3 horas e 15 minutos da manhã do dia 24, e no dia
e também essa segunda imagem, não é? Que são duas imagens aí praticamente simultâneas. Nessas duas imagens, este veículo aqui é o veículo Creta, que é o veículo que ele utiliza da esposa. Ora, vai cometer um ato de terrorismo e utiliza o carro da esposa. Então, ele vem com esse carro e se aproxima, então, da concessionária V12 Prime, que fica exatamente ali nas proximidades do posto de combustível, né? A terceira imagem, essa imagem aqui, que é do Detran. Essa imagem do Detran, ela faz um apanhado por onde o carro Creta passou. E veja que ele circula de 1h58 da manhã, Randolfo Rodrigues, até 5h44 da manhã, ele fica circulando na região. Esse ponto aqui amarelo é exatamente onde ele fazia o percurso. Além de fazer um ato criminoso, terrorista, ele, com uma tornozeleira eletrônica, até ajudou nesse caso, né? Porque acabou se construindo esse monitoramento. Veja quantas vezes ele faz o mesmo percurso. Então, ele passa, gente, 4 horas rodando. Tanto que ele abastece o veículo para poder ter combustível suficiente. Aí ele vem na sequência, ó. Esse abastecimento aqui é exatamente por volta de 3h30 da manhã no posto Shell. Ele abastece, tem duas imagens aí, essa imagem e a outra imagem. Essas duas imagens é exatamente, mais uma vez, do veículo Creta abastecendo. Consumiu tanto combustível, o que nos leva a crer, tentando ver qual seria o melhor local para colocar essa bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, que teve que fazer o novo abastecimento. Então, nós vamos agora para a imagem 7, que é a imagem do carro se aproximando de fato do caminhão. Então, o carro, aqui está o caminhão do lado, e o veículo, então, se aproxima do caminhão. Naturalmente, eu estou supondo, não é? De uma forma intuitiva, que depois de localizar, então, está aqui o melhor lugar, eu vou, então, ele, então, leva esse veículo, o carro dele vai no veículo, no Creta, até o caminhão, com 60 mil litros de combustível, né? E aí, então, ele pega e coloca o explosivo no caminhão. Vamos lá. Aqui é o caminhão, já com a imagem do outro dia, mas que aponta claramente aonde estava a bomba, em cima do último pneu. Segue lá, mais outra imagem. Veja, aqui é uma imagem ainda na madrugada, a caixa lá do explosivo, não é? A caixa de papelão com o explosivo ali na região do pneu, do último pneu do caminhão. Vai lá na sequência, veja, bem aí exatamente aonde teria sido colocado o explosivo com uma capacidade de impacto sem precedentes na história de Brasília. Uma coisa que sempre me choca muito quando eu vejo essas avaliações é o pânico que eu vi a minha amiga Soraya. Porque nesse dia, Jandira, o filho da Soraya estava desembarcando do aeroporto de Brasília. Imagina uma mãe acompanhar pela televisão uma bomba no aeroporto quando o filho está desembarcando. Então, imagino a sensação de pânico e de desespero, de fato, que a querida Soraya viveu naquele momento. Agora, tem algumas perguntas que o Wellington não vai responder, porque, na verdade, ele tem um direito que lhe assiste, né? Ele, na verdade, vem com esse Hyundai, com esse Creta, e ele vem com uma pessoa, isso é fato, um motorista do lado, um passageiro do lado, que a gente precisa saber, de fato, quem era esse passageiro e se havia mais outras pessoas dentro do Creta. O inquérito que foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal mostra claramente que havia mais uma pessoa. Então, seria muito bom se ele pudesse nos responder quem era essa outra pessoa que estava com ele no Creta. Né? Se de fato ele estava como motorista ou como passageiro, né? Além,
É porque, na verdade, a gente não vai... Mas eu vou perguntar mais uma vez. O senhor estava dirigindo? O senhor era o motorista? Ou o senhor era o passageiro naquele veículo? Quando os meus advogados tiverem acesso aos autos acusatórios e eu tiver tempo de articular com a minha defesa, eu volto aqui e colaboro com o trabalho de vocês. Tá, além do motorista, então, portanto, poderia haver mais alguém dentro do Creta. Mais alguém dentro daquele veículo. E a pergunta aqui, senhor Wellington, o senhor foi cometer um ato de terrorismo. Colocar uma bomba nos arredores do aeroporto. A gente precisaria entender se a sua esposa tinha conhecimento disso, se ela cedeu o carro consciente do que o senhor ia fazer, ou se ela não tinha consciência disso. Até acredito que poderia não ter consciência, porque é algo realmente com uma atrocidade vil. Então, o veículo, na verdade, era da sua esposa. Ela teria ou não teria conhecimento? Ela consentiu ou não consentiu? Minha resposta... Sim? É a mesma de não? Então não precisa mais responder, não. Se for dizer que não é, não vai responder, não precisa repetir, para economizar. Mas eu vou fazer a última pergunta. O senhor não se arrepende? A minha pergunta é muito clara. Apenas sim ou não. Até em nome da sua família. O senhor não se arrepende de usar o carro da sua esposa para colocar uma bomba dentro de um carro de combustível? A resposta, senadora, é a mesma. Tá. Mesmo investigado, aí vamos lá na sequência. Mesmo investigado, aí veja, ele continua nesse interim do dia 12 ao dia 24, participa do ato lá na Polícia Federal, vem então, volta normalmente para o acampamento, Soraya. Ele volta para o acampamento normalmente, transita, inclusive com imagens. Cadê a fotografia dele depois lá no acampamento? Normal. Tenta invadir a sede da Polícia Federal, vai para lá, continua. Essa fotografia aí é do dia 20 de dezembro de 2022, né? Então, de fato, ele está lá. E lá, então, vem... Porque na documentação, no inquérito policial, aponta a relação dele com o Alan Diego, que é o outro condenado, né? Ali, na documentação, no depoimento do Alan Diego, ele afirma que... Ele fala o seguinte, afirma em depoimento na sede policial que ligou para o Wellington, então Diego liga para o Wellington e pede para levá-lo ao aeroporto para implantar a bomba no dia 24. E aí, então, eles, na verdade, fazem uma combinação. Olha, tem uma bomba aqui feita, a bomba está construída, agora nós temos que levar a bomba para o aeroporto. Pelas informações que nós temos do inquérito, a bomba ela foi construída pelo senhor George Washington. Assim, uma coisa que é muito impressionante, Soraya, é que diante de tudo isso, manifestação, prisão, mandado de busca e apreensão, tornozeleira eletrônica, manifestação, faz tudo isso e ele continua, na verdade, com uma tranquilidade que não seria impune. Aí você entra, por exemplo, no Instagram do Wellington, você vai ver uma série de fotografias com as mais variadas autoridades, do ex-presidente Bolsonaro, passando por exemplo, por outros blogueiros, inclusive, que claramente são investigados, ministros e outras pessoas, mas ele participando em uma verdadeira harmonia. Quer dizer, não me parece que é o que encontrou na rua, está ali, dentro de salas, enfim. Então, claramente pessoas que o receberam e que ele, então, faz esse tipo de fotografia, né? Aí, veja, ele, então, cria uma relação interna dentro do acampamento com o senhor George Washington. E lá o George Washington partilha com esses colegas o arsenal bélico que ele tinha. Veja só a quantidade de armamento que o George Washington tinha e que, na verdade, havia uma circulação entre o George Washington e outras pessoas. Cadê a fotografia? Aqui, então, é esse armamento aqui, um arsenal. Eu estou com várias imagens, já eu vou mostrar, inclusive, essas mensagens, mas antes de chegar às mensagens, porque, assim, o tipo de conversa entre eles
é uma coisa que você assistia na televisão. É coisa que você ouve e assiste na televisão de jornais de países que têm uma implantação fundamentalista com atos de terrorismo frequente. O tipo de compartilhamento de dados e de informações já eu vou mostrar. Porque antes de mostrar essas conversas entre eles, por exemplo, o Álvaro Carnevale e o Hermeto Silva dos Santos foram pessoas que tentaram, inclusive, comprar. Veja, foram compradas pistolas, revólveres, rifles e mais 4.500 munições de diversos calibres. A parte desse acervo foi capturado junto ao George Washington, né, no apartamento em que ele estava aqui em Brasília. O poderio bélico naturalmente dava para armar um contingente de manifestantes e causar uma verdadeira revolta armada em Brasília. Nas mensagens apreendidas no celular do George Washington, do outro terrorista, mostra que havia outras pessoas, como o Álvaro Carnevale e também o Hermeto Silva, que solicitavam a ele a compra de armas para, segundo eles próprios, começar uma guerra. O que indica que Jorge e ele aqui, o senhor Washington, de fato, não eram lobos solitários. O George Washington, ele diz o seguinte: olha, a minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. Agora, vejam como eram as mensagens entre eles. Vamos lá. Tem uma mensagem de uma senhora chamada Solange. Me dá essa mensagem aqui no papel, não estou conseguindo ler naquele computador. Abre lá. Vamos lá. A Solange, ela faz ali isso com o George Washington. Veja só, urgente, né? Sererê quer falar, que é exatamente um índio. Aí ele continua, motorista, ela fala, motorista esperando instruções. Motorista esperando instruções. Quem dirigiu o carro Creta? Até o caminhão de combustível. Aí o George Washington, estou no QG. O QG, gente, ele era um espaço de planejamento de atos terroristas. Está aqui. Estou no QG planejando, organizando, orquestrando. Um QG em frente ao quartel-general das Forças Armadas do Exército Brasileiro. A poucos metros, na área de servidão do Exército. Que se a gente quiser ir lá, nós aqui senadores, com uma câmera de celular ou conversar, com certeza alguém vai vir para saber o que está acontecendo lá. Lá estava um acampamento montado com armas, munição de grosso calibre e também com esse tipo de discussão. Agora vamos lá o restante das mensagens. Olha só o nível das mensagens que eram. Olha o George Washington. Passei o dia no QG. Sequência. Tem uma missão. Aqui já é o Ricardo falando. Tem uma missão. Segue. Sejam rápidos. Treinem os CACs. Não esperem as coisas ficarem mais sérias. Treinar os CACs, que são exatamente os atiradores, aqueles que sabem manusear com a arma. Vão esperar até quando para ativar os CACs como força de reserva? Tem muito CAC atirador e sniper. Lembram lá que ele foi treinado? Vocês lembram daquela frase que o presidente Lula não subia a rampa? Que alguém poderia estar treinando com sniper para isso? Isso é grave, gravíssimo. Aí ele vem, convoquem os CACs, senhores. Até quando vão esperar? Convoquem e ponham em treinamento militar intensivo. Na sequência. Tem muito fuzil à disposição. Será uma honra servir a pátria. Não nos deixem sair como bandidos dessa situação. Muito fuzil à disposição. É mesmo, não nos deixe sair como bandidos. Muito fuzil à disposição. Não nos deixem sair como bandidos. O George Washington, numa conversa de um grupo de WhatsApp. General... Não, exato. Sempre a data, muito bem, o líder Randolph lembra muito bem. Essa aqui é no dia 11 de dezembro. General Girão, vão esperar até quando para acionar os CACs? Tem CACs prontos. Acione, general. Coloque em treinamento militar intensivo. Sequência, acabaram aí. Esse é o nível de mensagem. Fuzil, bomba,
CAC, sniper. Manifestação é guerra, deputada Laura. Sentimento claro de guerra dentro do acampamento. E aí eu quero finalizar trazendo aqui um quadro final. Veja só, coloque aí para mim o quadro. Eu não acredito, honestamente, que o Wellington... Vamos aqui, pessoal. Abre aí um pouquinho mais aqui esse quadro. Eu não acredito que se havia ações solitárias. Porque, vamos lá. Nós temos aqui 4 atos emblemáticos. Nós temos a tentativa de invasão no Meliá, onde o presidente Lula estava hospedado. Nós temos uma tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. Famílias, crianças, idosos. É um fato, gente. Aqui não é querendo criar uma narrativa, é um fato. Você vem no aeroporto, inclusive, os atos de terroristas no mundo afora acontecem assim, nos locais de concentração muito grande de trânsito de pessoas. Aeroportos, praças, escolas, hospitais, metrô, estações de abastecimento de energia. São esses os espaços. A lógica era a mesma, o modus operandi é o mesmo modus operandi dos terroristas, como eu disse, que a gente assiste nos jornais. O Brasil é um país pacífico, a gente não vê atos de terrorismo. E veja, só voltando aqui, 5 de dezembro, tentativa de invasão do Meliá. 8 de dezembro, tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. 12 de dezembro, invasão na sede da Polícia Federal. E 24 de dezembro, bomba no caminhão-tanque. Vamos lá. 5 de dezembro, quem estava lá? Estava o Wellington, o Alan Diego e o Oswaldo Eustáquio, que é lá o Oswaldo Eustáquio, o Alan Dias e o Wellington, estavam os 3 no mesmo ato do dia 5 de janeiro. Você estava, Wellington, no dia 5? Ele estava, tem um vídeo ali que, na verdade, a gente até mostrou. No dia 8 de dezembro, na invasão do aeroporto de Brasília, estava o Wellington, estava o Alan Diego e estava o Índio Sererê. Aí, vamos lá. Veja que vai evoluindo, vai aumentando. O engajamento vai acontecendo, as relações dentro do QG vão se aprofundando. No dia 12 de dezembro, você tem o Wellington, você tem o Alan Diego, você tem o Oswaldo Eustáquio, você tem o Jorge Washington e você tem o Sererê. Uma força-tarefa. Os 5 foram, então, para lá, para o 12, exatamente, que foi preso, portanto, ele fazia parte de todo esse processo aí do 12 de dezembro. Foi preso, inclusive, na sede da Polícia Federal. E, por fim, o 24. No 24 da bomba, estava o Wellington e o Alan Diego, possivelmente os 2 levando a bomba, e o Jorge Washington fabricando a bomba. Existe algum lobo solitário nisso aqui? Para mim, isso aqui é uma junção de várias pessoas que se uniram com o objetivo. Guerra, tentar matar as pessoas, tentar explodir, na verdade, caminhão dentro de combustível com 60 mil litros. Eu quero finalizar apenas, presidente, com a imagem, que é a imagem que nos traz tristeza, porque, graças a Deus, eles foram incompetentes, graças a Deus, uma boa incompetência na fabricação da bomba. Não conseguiram acionar a bomba, mas se tivesse acionado, olha o raio. O vermelho era um raio claro de mortes, o laranja e o verde, raios que também seriam atingidos e poderiam ferir, e sabe-se lá quantas vítimas, inclusive fatais, porque não há dúvida nenhuma, vítima fatal teria aí, nesse ato terrível, terrorista, que foi embrionário, claramente, a partir das divulgações do 7 de setembro de 2021, materializada no QG, em frente ao quartel-general do Exército. Muito obrigada, presidente.